Olá, meu nome é Ana Carla Casado de Figueiredo e hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título Risco de quedas em pessoas idosas institucionalizadas. Esse trabalho foi feito sob a orientação da professora doutora Jacira dos Santos Oliveira e teve como banca examinadora a professora doutora Cleide Regiane Damaso de Araújo e a enfermeira especialista mestranda Bárbara Jeane Pinto Chaves. O envelhecimento populacional é um dos acontecimentos mais marcantes e desafiadores da sociedade contemporânea. A quantidade de idosos no mundo tem apresentado um crescimento exponencial, que repercute nos diversos setores da sociedade, entre eles o da saúde. A transição demográfica inicia com a redução das taxas de mortalidade e, em seguida, com a queda das taxas de natalidade, observando a predominância de pessoas com mais de 60 anos de idade. E para onde vão essas pessoas? Elas têm onde morar? Elas têm com quem ficar? Elas precisam de cuidados especiais? A instituição de longa permanência para idosos é como uma moradia especializada cuja função é abrigar e proporcionar assistência de saúde. No entanto, envelhecer traz consigo um risco crescente de doenças e alterações funcionais do próprio envelhecimento, como diminuição da condição auditiva e visual, perda de massa e força muscular, levando ao comprometimento da marcha e ocasionando um alto índice de quedas que demonstra um problema de saúde pública. As quedas representam mundialmente a segunda causa de morte por lesão não intencional. E entre todas as regiões do mundo, as taxas de mortalidade são mais altas entre os adultos acima de 60 anos. É importante ressaltar que a interação da equipe multiprofissional de saúde, e principalmente os profissionais de saúde que trabalham em instituições de longa permanência para idosos, devem compreender, identificar e traçar as estratégias e intervenções qualificadas em promoção, prevenção e o manejo das quedas. Sabendo-se que este é um assunto relevante e considerando o grande contingente de idosos no Brasil e no mundo, surgiu a necessidade de investigar sobre o risco de quedas em pessoas idosas institucionalizadas. A questão norteadora desse estudo foi: qual variável relacionada aos dados sociodemográficos e clínicos de pessoas idosas institucionalizadas apresenta correlação com o nível de risco de quedas a partir da escala de Fall Risk Score de Downtown? Os objetivos dessa pesquisa foram: descrever o perfil de pessoas idosas residentes em uma instituição de longa permanência, identificar o nível de risco de quedas de pessoas idosas institucionalizadas a partir da escala de Fall Risk Score de Downtown. E, por fim, associar os dados sociodemográficos e clínicos dessas pessoas idosas com o nível de risco de quedas. Em relação a material e método, devemos enfatizar que essa pesquisa faz parte de uma maior, intitulada Apoio Social, Capacidade Funcional e Risco de Quedas em Pessoas Idosas Institucionalizadas, que se encontra aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Trata-se de um estudo descritivo, analítico, exploratório e transversal com abordagem quantitativa. Esse estudo foi realizado em uma instituição de longa permanência para idosos da capital do estado da Paraíba. Teve como universo total 67 idosos, resultando em uma amostra de 31 idosos. Em relação aos critérios de inclusão, podemos apontar indivíduos de ambos os sexos que apresentaram um score maior ou igual a 13 por meio da avaliação do mini-exame do estado mental. Já em relação aos critérios de exclusão, podemos apontar idosos da instituição que estavam internos há menos de 6 meses e apresentassem déficit de comunicação, que inviabilizava as respostas quando os formulários fossem aplicados. Em relação aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizados dois: um formulário de caracterização das condições sociodemográficas e clínicas da pessoa idosa institucionalizada e a escala de Fall Risk Score de Downtown. O período de coleta de dados foi de abril a maio de 2019, de segunda a sexta-feira no turno da tarde. Os dados foram digitados e analisados pelos programas SPSS,
teste Q-quadrado de Pearson e teste exato de Fisher. Já em relação aos aspectos éticos, o presente estudo foi observado o que preconiza a Resolução número 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde e a Resolução número 564 de 2017 do Conselho Federal de Enfermagem. Agora eu irei falar um pouco sobre os resultados de discussão. Esse estudo revelou que os idosos residentes de uma instituição de longa permanência eram predominantemente do sexo feminino, acima de 80 anos, não alfabetizados, sem parceiro e sem filho. Esses resultados nós vamos observar a seguir através da análise dos dados e da literatura. Apresentam-se na tabela 1 as variáveis relacionadas às dimensões da escala de Fall Risk Score de Downtown, de acordo com as frequências absolutas e relativas das pessoas idosas institucionalizadas. Podemos sinalizar na tabela alguns dados relevantes, como um número considerável de idosos que sofreram quedas anteriores, cerca de 71%, corroborando os dados encontrados na literatura, onde 56,4% dos idosos que caíram tiveram mais de um episódio de queda e 35,1% tiveram 2 ou mais episódios de queda nos últimos 12 meses, tornando habitual o acontecimento de quedas, sendo possível observar que o percentual alto de quedas recorrentes em idosos institucionalizados vai de contrapartida com o baixo nível de risco de quedas apontados nesse estudo. A institucionalização pode contribuir como fator para o risco de quedas, pois o idoso muda do ambiente familiar para a instituição de longa permanência para idosos, fato que pode levar a alterações psicológicas, cognitivas e funcionais, que podem estar associadas ao isolamento e à falta de atividades físicas. Adicionalmente a isso, o medo de cair em idosos institucionalizados é bastante frequente, sendo considerado como um fator de risco para a independência do indivíduo. Vale ressaltar que, após a aplicação da referida escala, obteve-se a seguinte classificação quanto ao risco de quedas: 20 idosos apresentaram risco baixo, 6 idosos risco médio e 5 risco alto. Observando essa tabela 1, podemos também sinalizar que 25,8% dos idosos fazem uso de antihipertensivos e mais da metade, 54,8%, apresenta alterações visuais. Observando essa tabela, dados positivos e relevantes relacionados a um percentual significativo de pessoas idosas institucionalizadas orientadas, cerca de 96,8%, e com deambulação normal, cerca de 54,8%, de acordo com a aplicação da escala de risco de quedas. Ao observarmos a tabela 2, podemos verificar a distribuição das variáveis relacionadas ao motivo da institucionalização, recebimento de visitas e tempo e meses de permanência na instituição de longa permanência de pessoas idosas entrevistadas. Observando a tabela, podemos verificar que, dentre as razões para a institucionalização, as pessoas idosas, em sua maioria, apontaram que o motivo de ir para a instituição de longa permanência para idosos foi por escolha pessoal, cerca de 74,2%, corroborando com dados encontrados na literatura, onde verificou-se que 52,1% dos idosos foram residir em uma instituição por iniciativa própria. Dentre os motivos associados à institucionalização do idoso, está o fato de não possuírem cuidador, conflitos familiares, abandono, estar doente e não ter um lugar para morar. Observando a tabela, também podemos sinalizar que cerca de 80,6% dos idosos recebem visitas e o tempo médio de permanência na instituição é de 69,4 meses. Na tabela 3, apresentam-se as variáveis sociodemográficas que foram associadas ao nível de risco de quedas entre as pessoas idosas institucionalizadas. Os dados referentes à idade mostraram-se significativos do ponto de vista estatístico, de acordo com o p-valor do teste exato de Fisher, demonstrado de 0,031.
A queda é considerada uma importante causa de morbimortalidade na população idosa e um dos principais problemas clínicos e de saúde pública, devido à alta incidência, às complicações e aos altos custos assistenciais. Como sinalizado na tabela, os idosos mais longevos, acima de 80 anos, apresentam um quantitativo de risco mais elevado, quando somado aos níveis de risco de quedas, baixo, médio e alto, relacionado às outras faixas etárias, como de 60 a 70 anos e de 71 a 80 anos. Quanto à associação das condições de saúde com o nível de risco de quedas entre os participantes, pode-se verificar a associação entre o nível de risco de quedas e a hipertensão arterial, como podemos observar na tabela 4. Dados estatisticamente significativos, de acordo com o p-valor do teste exato de Fisher, demonstrado de 0,024. Ao observar o baixo nível de risco de quedas, não houve diferença considerável entre possuir ou não a morbidade. Porém, verifica-se o registro de alto nível de risco de quedas apenas naqueles idosos que possuem alteração de pressão arterial, o que deve ser considerado ao assistir indivíduo dessa faixa etária. A terapêutica antihipertensiva está constantemente associada à hipotensão ortostática e também está associada à síncope, maioritariamente na presença de polimedicação e possivelmente em climas quentes e secos. Corroborando com a literatura, que destaca a hipertensão, com 66,7%, como a comorbidade mais frequentemente associada à hipotensão ortostática, e sua presença complicará a abordagem aos pacientes idosos institucionalizados, pois tratar apenas uma comorbidade pode exacerbar a outra. No entanto, também há evidências de que a hipertensão não controlada pode exacerbar a hipotensão ortostática, portanto, ambas devem ser tratadas. Esta pesquisa apresentou algumas limitações, podendo-se citar o baixo nível cognitivo dos idosos, que tornou inviável a aplicação dos instrumentos, diminuindo a amostra, assim como a pandemia da Covid-19, que impossibilitou a coleta de dados em mais instituições de longa permanência para idosos. Apesar das limitações identificadas, considera-se que os resultados deste estudo podem contribuir para um aprofundamento em estudos futuros, visando entender melhor os fatores de risco de quedas em idosos com declínios cognitivos. Bom, pode-se concluir que o presente estudo possibilitou evidenciar que as pessoas idosas institucionalizadas apresentaram baixo risco de quedas, com maior frequência no sexo feminino, acima de 80 anos e com associação significativa do nível de risco de quedas com as variáveis idade e hipertensão arterial. Sendo assim, o profissional de saúde que está inserido em uma instituição de longa permanência, pode-se enfatizar o enfermeiro, deve promover a melhoria da qualidade de vida dos idosos por meio de ações preventivas, tornando-se necessário conhecer as necessidades dessas pessoas, com vista a traçar um planejamento de cuidados individualizados, considerando suas peculiaridades e limitações. Todavia, vê-se a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas para idosos em instituições de longa permanência, para estreitar a lacuna referente à segurança do paciente, à assistência efetiva e comprometida com estas pessoas, intensificando as medidas preventivas. Algumas referências utilizadas no trabalho. Por fim, agradeço a Deus, aos meus pais, ao meu namorado, às minhas amigas de graduação, à professora doutora Jacira dos Santos Oliveira, minha orientadora, à banca examinadora, à Universidade Federal da Paraíba e o seu corpo docente. Agradeço também a todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste estudo e que me permitiram apresentar o melhor desempenho no meu processo de formação profissional.
Obrigada.